Em todas as gerações, os cristãos perguntam: estamos vivendo os últimos dias? O meu pai me presenteou com essa Bíblia aqui, que é uma Bíblia muito legal de estudo, e fazendo meu devocional, lendo ela, eu aprendi uma coisa muito interessante que queria compartilhar com vocês. Esse desejo de ver Cristo voltar é algo admirável. Porém, muitas vezes os cristãos se fiam de tal forma nas suas próprias interpretações das profecias bíblicas que provocam o descrédito da fé por suas declarações exageradas acerca dos últimos dias. Boa parte desse problema se deve ao fato de, na teologia tradicional, a doutrina das últimas coisas se concentra quase exclusivamente na volta de Cristo em glória. Em decorrência disso, a doutrina dos últimos dias tem se dedicado a elaborar esquemas complexos sobre o que a Bíblia diz acerca de acontecimentos como a tribulação, a besta, o anticristo e muitas outras coisas. A volta de Cristo é uma doutrina essencial, porém, uma doutrina dos últimos dias que se concentra apenas nisso é extremamente limitada. O Novo Testamento ensina que os últimos dias se estendem desde a primeira vinda de Cristo até a sua volta. Nesse sentido, tudo na era do Novo Testamento é escatológico, uma vez que é relacionado ao fim dos tempos. Esse uso teológico da expressão últimos dias é fundamentado na descrição que Moisés apresentou sobre o futuro do Israel. Primeiro afirmou que o povo de Deus passaria por um tempo de pecado e dificuldade e que por fim seria julgado severamente com o exílio. Esse exílio ocorreu quando os assírios derrotaram Israel, reino norte, e depois os babilônios derrotaram Judá, o reino do sul, e Jerusalém. Em seguida, Moisés falou de um estágio da história que ocorreria depois do exílio de Israel. Ele prometeu que quando o povo se arrependesse, ele os levaria de volta para sua terra e os abençoaria ainda mais do que antes. Em Deuteronômio, Moisés afirma que essa era de restauração depois do exílio se daria nos últimos dias. No período do Antigo e do Novo Testamento, os judeus continuaram a descrever a história dentro desse padrão de duas eras. A expressão esta era passou a ser usada para o período de pecado e morte, enquanto a expressão a era por vir passou a designar os últimos dias. Jesus e os escritores do Novo Testamento também adotaram essa estrutura histórica, porém com modificações consideráveis. Olha, presta atenção. Com a primeira vinda de Cristo, muitas das dimensões dos últimos dias já se realizaram, porém, apenas alcançarão a sua plenitude quando Cristo voltar. A história da igreja como um todo é chamada corretamente de últimos dias, porque vivemos num tempo em que o reino de Deus em Cristo está se expandindo até os confins da terra. A consciência de que o Novo Testamento se refere a todo o período desde a primeira vinda de Cristo até a sua volta como o fim dos tempos nos ajuda a mudar o foco das nossas prioridades. Em vez de lermos o Antigo e o Novo Testamento simplesmente para criar esquemas complexos sobre sinais da volta de Cristo, precisamos aprender a ver toda a era do Novo Testamento como cumprimento dos últimos dias. Essa abordagem nos ajudará a perceber com clareza as maravilhas que Cristo realizou com a sua primeira vinda. Também abrirá os nossos olhos para a responsabilidade de viver para Cristo. O reino de Deus dos últimos dias já está presente em nosso meio há mais de 2000 anos. Devemos nos regozijar com essa verdade, sabendo que um dia Cristo voltará para conduzir todas as coisas ao seu fim glorioso. E isso é o plano das eras.